em silêncio, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus por mais esse dia onde estamos aqui em oração, em reflexão, e que possamos, ao final dos trabalhos dessa noite, levar para casa não só as boas energias desse ambiente, como também as boas reflexões e as boas decisões para a nossa vida. Que Deus nos ilumine e abençoe a leitura e o nosso palestrante, para que tenhamos realmente uma noite especial. Que assim seja. A indulgência. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Muito bem. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui de novo, né? A energia dessa casa aqui é muito boa. Quando eu venho aqui, aí até a gente que tem essa sensibilidade aí, a gente sente que é diferente lá da CEIU. Mas eu estou longe daqui do CEIU também, né? Mas é um prazer estar aqui de novo. Esse título aí é um título muito profundo. Isso aí dá para fazer muita coisa com isso aqui, com esse título. O que é que nos impede de mudar, né? Melhorar e evoluir? Primeiro eu queria classificar a dor. Eu estava pensando ali e o Espírito me intuiu a falar um pouco sobre isso. A dor, vamos classificar hoje aqui em 3 objetivos básicos. Existe uma dor que, vamos começar primeiro com a pessoa que chegou a sofrer, né? Por nós também, que é a dor da abnegação. Que dor é essa? Essa dor foi a que Jesus sofreu, porque como um espírito superior que pisou aqui na terra, né? Dito pelos próprios espíritos. Então Jesus, ele sofreu uma dor de abnegação. Ele sofreu uma dor que ele não merecia, mais para aquelas pessoas, tá, serem tocadas, né, no verbo amor, que até então, aquela época, hoje não está muito diferente não. Naquela época as pessoas eram muito mais do que hoje, né? Hoje a gente acha as pessoas ruins, né, as pessoas maus, mas naquela época o negócio era com ferro fere, com ferro será ferido. E se matavam, sacrificavam até pessoas, né? Para oferendas, para oferecer a Deus, a todo mundo. Então essa dor, a abnegação, é uma dor de uma mãe. Qual mãe aqui, vendo seu filho sofrer de febre, ou sofrendo doente, ou não vai sofrer junto, né? Não vai ter essa abnegação. Até pais mesmo. Existe uma outra dor, que é a dor que a gente pode chamar de dor de aflições presentes. Essas são nós que procuramos. Através de uma dívida de um carro que a gente não pode pagar, a competição com os vizinhos, a competição com aquelas pessoas que de infância, porque se eles subiram eu tenho que subir. Essas dores são dores, aflições que nós buscamos. Através de uma briga, através de uma discussão, né, de família, pessoas que ficam anos sem se falar. Pai e mãe que não perdoam aquele filho, o filho que não perdoa aquela mãe. E por aí vai, são as aflições que a gente busca nessa vida, que não tem nada a ver com a vida passada. Então essa dor é a dor da aflição presente. Nós buscamos ela, a gente é que vai buscar através de uma série de coisas que não tinha necessidade da gente passar por isso. Nem era para passar por isso. Por isso que há um desencontro, as pessoas ficam assim, mas por que eu estou passando por isso? Aí a gente tem que buscar o seguinte, se não for porque eu busquei, tem que pensar, né? Porque quem bate esquece, mas quem leva não esquece. Não é verdade? Então a gente tem que pensar, o que eu fiz? Por que eu fiz? Vai por isso, por isso, por isso. Existe a dor, que é a terceira que nós vamos classificar. Essa sim, é uma dor que vem de outras vidas. São aquelas pessoas que, inclusive tem uns que até pedem
Existem duas formas de uma dor que vem de outra vida. Uma dor programada, que eu programei. Olha, eu quero, aos 40 anos ali, sei lá, qual é a idade, eu quero cortar um braço meu, que é para poder eu pagar aquilo que eu fiz lá na outra vida. Só essa lei da reencarnação foi que me fez ter fé em Deus de novo. Quando eu me tornei ateu, acho que eu tinha uns 17 anos ali, foi até os 19 e pouco, foi 2 anos e 8 meses. Porque ninguém explicava essa mediunidade, minha família me tratava como louco, era uma dor muito grande aquilo, de ver os adolescentes tudo andar de bicicleta. Eu não podia andar de bicicleta, porque eu ia andar de bicicleta, quando eu estava assim, eu dava uma freada e fazia assim, ó, para bater na parede, daqui a pouco todo mundo diz, mas não tem parede nenhuma. Aí as pessoas faziam assim, ó. Então eu passei a minha adolescência todinha com esse movimento da minha família fazendo, ó. Pensou? Pô, eu era um garoto, né? Já não tinha pai, já estava passando uma situação difícil. Não é? Então, assim, existem dores que a gente vai passar porque é um processo. Esse processo que aconteceu comigo era um processo, ninguém entendia. Mas o que me trouxe a fé em Papai do Céu, em Deus, foi exatamente quando eu tive outra... Parou, né, na minha adolescência, depois que eu me tornei ateu, que essa minha mão escrevia sozinho, que eu via espírito, eu fazia de conta que não via. Pronto, fazia assim, dava de louco com os espíritos também. Muitas vezes eu falei com o espírito achando que era gente. Só agora há pouco, uma pessoa bem velhinha do espiritismo me ensinou, meu filho, que é um segredinho para você saber se é espírito, se não é, você olhe para os pés, porque conhece aquele diretor, né, daquela aqui, né? Ele estava comigo no aeroporto em Viracopos, daqui de São João a pessoa é. A gente estava esperando ali, e aí um pessoal começou a fazer assim para mim, aí eu comecei a fazer assim também, ó. Aí ele fez, tá fazendo assim para quem? Que não tem ninguém ali. Eu disse, não, eu só tô, meu braço está com dor. Depois disso, alguns anos aí eu fui fazer um seminário fora, uma senhora disse assim, meu filho, é muito simples, você olha para os pés, que espírito não tem pés. Ah, quer dizer, não tem pés assim, né? Não aparece os pés. Eu digo, então tá bom. Aí agora eu olho para os pés das pessoas quando eu estou desconfiado. Assim. Tem pé, então, gente. Se não tiver pé. Mas essa dor programada, que foi o meu caso, mas que não era dor, porque ninguém entendia, né? Na ignorância das pessoas ali, a gente sofre um pouco. Mas existe uma dor programada, que você escolhe passar por aquela dor. É uma reencarnação. Então o que me fez trazer a fé em Papai do Céu, em Deus, foi a lei da reencarnação. Aí sim, faz sentido Deus existir, e faz sentido então toda a fé. Mas sem a reencarnação, minha família toda é católica, a outra parte é protestante, não faz sentido. O Deus dos exércitos, o Deus que se vinga, o Deus que fere, o Deus que pune, que castiga a gente. E, poxa, eu achava esse Deus muito cruel. Como eu tenho uma capacidade que a natureza me deu de reter as informações, quando eu li a Bíblia, porque eu li a Bíblia tão igual a um teólogo, né? Mas tu analisando todo o Velho Testamento, meu Deus, aquele Deus ali é um sanguinário. Tem coisas assim que a ciência até ri. Que Deus parou a Terra para ver uma guerra. Cara, se você parar a Terra, dá um terremoto, a Terra ela viaja a 1.284 km por hora. Se você parar a Terra, o firmamento, vai haver uma catástrofe tão grande que a gente não fica vivo. Não tem condições de parar a Terra como aquilo ali. Aquilo é muita ilusão, aquilo é muita fantasia. Mas aí eu desacreditei porque era um rapaz que já conhecia, sei lá, não sabia de onde vinha também, mas eu conhecia tanta coisa sem saber que se conhecia. Né? Mas o que acontece? Aí hoje eu percebo que esse conhecimento que eu tinha com 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18, são conhecimentos que eu trouxe de outra vida, porque nessa vida aqui eu não tive a oportunidade de estudar. Né? Família pobre, a gente não teve oportunidade, então são conhecimentos que vieram da outra vida. Aí também, quando eu conheci a reencarnação, me explicou tudo isso. Porque a reencarnação mostra por que uma pessoa é cega e o outro não é, por que a pessoa é pobre e o outro é rico, por que um nasce com tantas vantagens e o outro nasce com tanta desvantagem, por que a pessoa nasceu toda torta, por que nasce crianças com síndrome de Down. Só faz sentido essa dor programada se existir a reencarnação, ou seja, na outra vida eu não vou vir assim. Estou vindo assim porque foi uma dor programada, essa dor. Existe aquela dor programada que essa daí, existe aquela dor que aí programaram por mim porque eu não mereço ainda. Por exemplo, um assassino, uma pessoa que tira a vida dos outros,
ele não tem condições de decidir como é que vai ser a próxima vida dele, né? A pessoa que só fez mal, ele não tem condições. Também para o inferno, eu nunca acreditei em inferno. Eu achava o inferno desculpe o que eu vou dizer agora, mas não para o Deus que a gente está, mas para aquele Deus anterior lá, eu cheguei a questionar se aquele Deus era burro. Porque eu digo, como é que um Deus tem um diabo lá? Se o Deus é poderoso, né? Já pensou a pessoa enfiando o prego no meu pé? Eu vou fazer assim, sai, não é? Se Deus tem poder, para que vai ficar deixando o diabo fazer aquilo lá com... Isso quando eu era criança eu já tinha essa percepção. Não pode, que Deus é esse? E se você for estudar a nível da psicologia, da psiquiatria, você vai ver que Deus era um egocêntrico, aquele Deus do Velho Testamento. E não é nada disso. Não tem nada a ver com Deus. Deus é maravilhoso, esse mundo, os outros mundos que existem. O que existe é preconceito da nossa parte e por isso que esse preconceito é um dos pontos que a gente não consegue melhorar. Porque a gente tem um conceito fechado. Como a gente não conhece uma coisa, a gente ignora, a gente fala mal. Quantos aqui falaram mal, me botaram o apelido na época? Isso há 19 anos atrás, a Vanilda, acho que é uma daquela época. Não é, Vanilda? 19 anos atrás, aqui mesmo, na São João, me chamaram de Pai José, não foi? Teve uma mulher que veio oferecer um apartamento em Balneário Camboriú. A gente morava no asfalto, que chama de asfalto, né? Aquela principal área geral. Hoje até tem, a casa até, acho que derrubaram a casa, tem uma lombada ali, morávamos ali e chegou uma mulher lá, que eu ouvi dizer que eu era, né? Espírito era macumbeiro aqui em São João. Aí disseram assim, eu vim para você separar o meu filho dessa mulher aqui. Está aqui a foto dela e está aqui a chave do apartamento em Balneário, se eu conseguir. Minha mulher, até hoje ela ainda conta essa história. Ela ficou assim, ela ficou já com aquela cara, né? Porque a mulher não entendeu nada. Eu disse, minha senhora, toma a chave do apartamento da senhora e eu não separo ninguém, porque eu não posso separar aquilo, né? Que eu não conheço. E aqui o espiritismo não é isso que você está pensando. Não. A mulher saiu braba. Mas disseram que o senhor é o pai José. Eu disse, não sou pai José, não. Eu sou pai de um bebezinho que tem aí, que está, né? Que está para nascer, já tinha nascido, acho que já tinha nascido, estava para nascer. Não sou pai José, não. Então a dor, as pessoas procuram a dor. As pessoas, por causa do preconceito, né, da mulher com a moça que ia ser na hora dela, não sei se foi, se deixou de ser. É pior quando você proíbe as pessoas, que tem pessoas que aí que querem fazer as coisas porque são proibidas. Tem coisas que a gente tem que proibir por bem dos nossos filhos, mas até um certo limite. Então, eu recomendo sempre que vocês que estão aqui na ciência espírita, na doutrina, porque o espiritismo não é religião, é uma ciência, que analfabeto entende, quem é leigo, quem é ignorante, quem é estudado, tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que pessoas saídas da adolescência ou até pessoas sem nenhum estudo entendem mais o Espiritismo do que pessoas doutas. Por quê? Porque é a questão do que eu falei para vocês, do preconceito, né? Do apego a títulos. Então, eu recomendo ler até uma questão muito interessante, que é a questão 114 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta mais ou menos assim na questão 114. Os espíritos são bons e maus na natureza ou eles se melhoram? E a resposta da 114 é: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Quer dizer que nós estamos misturados aqui. Pode ver que a gente tem gente boa, gente má, gente ruim, gente enganada, gente com ciúme, gente com ódio, gente que perdoa. A gente vive numa sintonia. Às vezes a pessoa antipatiza com outra pessoa, às vezes simpatiza, nem conhece, mas já tem uma simpatia. Tem gente que antipatiza pelos irmãos que são da sua casa. Eita, chegou aquela minha irmã. Ai, já fica assim, né? Olha, se tu veio e a pessoa veio com seu irmão, com sua irmã, tem algum propósito. Quando a pessoa não se bica é porque são inimigos de outra vida. Veja que algo muito inteligente para a gente melhorar e evoluir, né? Evoluir em grupo. Toda família recebe uma ovelhinha negra, no sentido figurado, né? Toda família. Porque ali é um resgate para ver se aquela pessoa melhora. Aí eu tenho um filho. O filho fala: eu quero brinquedo. Aí você dá a primeira vez, meu filho, o espírito, ele é uma criança hoje, mas é um espírito velho de ontem. Todas as crianças são espíritos velhos que vieram no nosso lar por algum objetivo. São N objetivos. Inúmeras motivações.
Os motivos são diversos. Por quê? Pode ser ter sido meu amante, meu filho, aquela pessoa que eu matei, pode ter sido aquele cara que eu persegui. Aí quando a pessoa desencarna cedo, quando criança, cumpriu a sua... Ah, será que só foi isso? Não, o acaso também existe. Tem gente aí no Espiritismo que defende que o acaso não existe. Eu fico... Não leu o Livro dos Espíritos todo, então, não entendeu? Se o próprio Ian Stevenson, que é um cientista americano que nunca foi espírita, ele começou a estudar em Virgínia, nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, as provas dessa questão chamada reencarnação. Ele foi estudar comprou todos os materiais de um grande outro cientista que não tem nada a ver com o espiritismo, chamado Banerjee, Hemendra Banerjee, que tinha vários casos da pessoa dizer que foi de tal aldeia, eu morava lá, minha casa era lá. Tem muitas provas sem ser do espiritismo. Tem mais provas de reencarnação fora do espiritismo do que dentro do espiritismo. E aí? Você já pensou um policial voltar rapidamente para o corpo para nascer como filho da filha dele, como o próprio neto dele, porque ele não devia ter morrido? Eu pego esses casos assim, não foi a hora. Então o acaso existe? Eu posso ter um irmão afogado, ou um irmão que caiu, porque não era para ele ir para ali, ele temou. Ah, mas cadê o anjo da guarda? Onde é que ele estava? Olha, as pessoas são muito confiadas, né? Tem gente que até culpa. Não, esse menino não tinha já, não acredito mais em Deus, porque fulano morreu, agora não acredito mais em Deus. Você nunca acreditou. Eu mesmo, se você perguntar, pergunta-me se eu acredito em Deus. Não. Não acredito em Deus. Porque quem acredita, Júnior, um dia vai desacreditar. Eu sei que Deus está em mim, que eu estou nele. Saber é uma coisa. Eu admiro muitos crentes. Eu tenho um irmão que é pastor da igreja de Assembleia de Deus. Ele se tornou pastor faz um ano agora. O interessante é que lá tem o CEIU, que é a casa que é com a irmã aqui do CEAN, né? E o CEIU fica no começo da Engenheiro Odebeck. O meu irmão é pastor no final da rua, na igreja lá, Assembleia de Deus. Quer dizer, é interessante, né? No domingo eu estou ali, de tarde, com as minhas ovelhas, ele está com as ovelhas dele lá, vamos supor, né? Pastoreiro, né? Então, os crentes, eu admiro os crentes. Sabe por que eu admiro os crentes? A fé. Não só os crentes, como aquelas seitas. Meu, que fé! Tudo bem que é uma fé um pouco cega, mas é melhor do que os espíritas que assumem assim, ó. Ah, é meu karma. Eu prefiro um crente para cima do que um espírita para baixo. Não é? O que me impede de mudar e melhorar e evoluir? O que é que impede? Daqui a pouco eu falo, não vou falar agora, tá? Tá bom? Vamos prosseguindo para ver o que é que vem. Me ajudem. Então, assim, uma questão que todo mundo usa, os palestrantes espíritas, e realmente é uma questão enigmática, porque dá uma resposta que resume até o Livro dos Espíritos, praticamente, em relação a pessoas, né? E a espíritos, e a evolução e ao melhoramento, que é a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta assim, porque Allan Kardec sempre foi aquela pessoa desconfiada, cética. Primeiro, nunca foi espírita. Kardec nunca foi espírita. Jesus nunca foi cristão. Buda nunca foi budista. Porque isso veio depois, isso é pegar a lógica. Cristão vem depois que Jesus se foi. Buda veio depois que Buda se foi, budismo. Não é? E espiritismo sempre existiu, só Kardec foi um compilador. O compilador é aquela pessoa que compila, que organiza, que cria métodos, que cria... Isso sim é o que ele fez, Allan Kardec. Até mudou de nome, que o nome dele não é Allan Kardec, é o professor Rivail, né? Hippolyte Rivail, Denizar Rivail. Então, assim, Kardec, muito assim, ele era muito de perguntar. Você vê que ele vem com aquelas perguntas todas. Quando chega lá pelas 900 e pouco, ele já está querendo agora saber, porque ele tinha passado pelo egoísmo, pelo orgulho. Ele diz assim, agora para saber. Aí ele pergunta assim, 919, mais ou menos assim. Qual é o método mais seguro e eficaz, né, para evitar, né, os arrastamentos ao mal, e se melhorar nesta vida? Evitar os arrastamentos ao mal e se melhorar nessa vida. Kardec já está meio, com todo respeito, meio de saco cheio, assim, diz, poxa, eu agora quero alguma coisa que eu possa também passar para esse povo aqui, como é que compilar. E aí essa pergunta, né, que ele quer saber, como é que evitar os arrastamentos ao mal e melhorar nessa vida. E ele quer um método eficaz, o mais eficaz.
Olha a pergunta dele para a espiritualidade, como cientista. Qual é o método mais eficaz? A resposta é tão pequena, tão curta, que Kardec ainda faz um comentário, porque dá para sentir que a pessoa, poxa, mas foi uma resposta curtíssima. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o método mais eficaz para a gente se melhorar mesmo é conhecer a si mesmo, para poder mudar, para poder melhorar e para poder evoluir. E o que é que impede a gente de evoluir? Somos nós mesmos. Pelo apego aos bens materiais. Tem pessoas que são capazes de criar dívida, de se lascar todo para ter uma coisa, e o tempo passa, a pessoa gasta dinheiro para ter coisa, e compra, depois não vive a vida, agora vai ter que gastar com remédio para repor aquilo que perdeu. Falando em remédio, já, parece que já bateu um negócio em mim assim, porque não importa se eu sou médico, se eu não sou médico, o que eu sou, o importa é que a gente está passando a idade média, em termos de remédios, em termos de saúde, em termos de interesse. Eu acho que a gente está passando a idade mais negra da humanidade em termos de nos enganarmos e as pessoas enganarem a gente. Eu sou voluntário de uma entidade combatendo a sacanagem, a safadeza, a mentira, a traição da psiquiatria no planeta Terra. É uma entidade que eu faço parte, não sou psiquiatra, apesar de que o ano passado eu fui convidado a ficar em Londres como voluntário no meio de pessoas psiquiatras e psicólogos de renome para tratar os voluntários que chegavam. E nessa encarnação eu não sou psiquiatra, nessa encarnação eu não sou médico, não sou nada, não sou ninguém, mas sou um grande estudioso. E foi lá que eu descobri, eu ia escrever um livro, O Espírita, um livro que a própria Gabi e a Kátia estavam esperando. E lá eu fui para o Science Museum de Londres, e lá eu mudei de ideia. Lá eu comecei a fazer pesquisa, lá começou a chegar à minha cabeça, meu Deus do céu, aquilo, e eu comecei a anotar como se fossem anotações. E saiu esse livro, que é Você é a Cura, que não tem nada a ver com o espiritismo. Tanto crente, católico, budista, todo mundo pode ler. Mas o que é que eu trago lá, Você é a Cura? É que as pessoas, as doenças inventadas, né? No brasileiro, eu fui dar vários seminários no começo do ano, porque eu fui muito perseguido por psicólogo e psiquiatra. Hoje eu tenho, acho que 7, 8 psicólogos trabalhando comigo, tem uma que vai sair no Fantástico, a Rosane, né? No dia 13 de novembro. O Fantástico foi lá em Blumenau fazer uma matéria com ela sobre as crianças, que ela é uma pessoa no sul do país, uma psicóloga de alto nível, e ela escreveu o prefácio desse livro, Você é a Cura. Muita gente olha Você é a Cura, não tem nada, você nem imagina, tem tanta informação ali. E um psiquiatra no começo do ano, eu estava no Nordeste, não vou dizer a cidade, por uma questão de ética, eu estava nessa cidade, e o psiquiatra chegou assim, depois do meu seminário, apertou minha mão assim, disse: meu rapaz, eu estou tão chateado comigo mesmo. Eu digo: por que, doutor? Ele disse: porque, poxa, se eu soubesse disso, eu não tinha passado esse remédio diabólico que é a Ritalina. Só folheando o seu livro eu já vi que mal estava fazendo. Eu nem sabia que o Leon Heisenberg, o pai do déficit de atenção, havia dito para o mundo, chamado jornalista alemão, o maior jornalista, para dizer que o déficit de atenção foi uma farsa, e ele morreu trilionário. Eu estou conclamando todos os enfermeiros do país, enfermeiros. Cara, tem enfermeira em Blumenau mesmo que diz: poxa vida, eu não sabia que tanta coisa que tem de remédio. Poxa, agora é que a gente pode viver 80, 90 anos, eles vão acabar com a gente? Que idade tem essa criança aqui? 10 anos. Imagina como é que é o nome dele? Vamos supor que vamos pegar o caso do Henrique. O Henrique está 10 anos e começa a tomar remédio. O corpo dele vai ficando. Aí ele encontra uma moça que também tomou um monte de remédio, que é o que vai acontecer. Os espíritos me pediram para fazer isso, porque se disseram que depois não vai ter corpos saudáveis para poder reencarnar ninguém. Porque a gente vai voltar à época do Egito, que as pessoas morriam com 28 anos. Era a maior idade que se casava com 12. Sabe que as pessoas no Egito se casavam com 12? Na Grécia, no tempo antigo, com 13 anos de idade? Porque só se vivia 28. Se não casasse com 12 e 13, quando viesse já a menstruação, quando é que ia casar? Quando tivesse para morrer já, 28 anos. Porque se morria de tétano, morria de febre, tifóide, se morria de desarranjo, de tudo que é coisa. Agora imaginem que as pessoas
que tomam Ritalina por 2, 3, 4 anos, com certeza com 15, 16, 17, 18 anos vão se suicidar. Isso é um estudo mundial que eles escondem. No livro eu já trago laboratórios, médicos, que por interesse pessoal, por isso que uma questão do Livro dos Espíritos, que eu estou sempre lendo ela, apesar de não sofrer essa do interesse pessoal, mas tem muita gente que sofre na minha família. Eu vim nessa encarnação sem ter esse problema, interesse pessoal. Posso fazer uma amizade com um mendigo e de repente não fazer com o rico, mas também fazer com o rico, fazer com o mendigo, para mim não vai ter diferença. Porque o outro não tem dinheiro, não tem. Para mim, o que faz diferença, o que é que eles são como pessoas. Não o que eles têm. O que eles têm não vai para o cemitério, não vai partir para outro mundo. Tem um médico chamado doutor, eu acho que é David Hill. A Rosane que tem a pesquisa certa. Ele pesquisou de todos aqueles casos dos massacres, 13 daqueles todos. Os adolescentes faziam uso daquela mesma fórmula que tem na Ritalina. Eu esqueço agora. Tem um nomezinho ali. Porque viam coisas sair, as pessoas veem coisas sair do ar-condicionado. Não é espírito, não, a pessoa fica, é um alucinógeno fortíssimo. Tem um organismo que não aguenta isso. Um remédio é bom para você, mas não é bom para ela, não é bom para mim, porque o organismo é diferente. Fator sanguíneo diferente. Ah, o limão põe para congelar e depois raspa. Vai servir para aquela pessoa, vai curar o câncer, mas não vai curar nos outros, porque o sangue é diferente, a constituição do DNA tem todas essas estruturas. As pessoas têm que parar de se enganar, porque o fulano diz uma coisa. Tem gente que ele recebe receita, o balconista agora não, porque agora tem farmacêutico nas farmácias, né? Ainda bem, mesmo assim, o farmacêutico entende da fórmula. A gente vai estar feliz quando não existir mais nem farmácia, nem farmacêutico, ninguém passar remédio. Que a gente não precisa, a nossa natureza não precisa. Aquilo que tem de doença, a melhor coisa da medicina que eu acho fantástico são os equipamentos para detectar as doenças. Como eu fiz um exame, descobri que eu tenho uma carótida entupida, por isso que quando eu vou amarrar meu sapato, eu fico... Quando eu vou amarrar desse lado direito. Quando eu amarro do esquerdo, não dá nada. Eu digo, por que tem esse problema desse lado direito, né? Fiz um check-up antes de viajar, que foi esse ano, eu fiz uma viagem para a Grécia, passei uns 30 e poucos dias fora aí, e aí eu fiz sei lá, que faz lá faz todos os exames, e aí eu descobri que eu tenho uma carótida entupida, 40%. Como eu tenho uma técnica de comunicação, o cara foi me contando tudo, que aqui não é, que aqui não é. Quando eu fui para o cardiologista, daqueles médicos todos que me atenderam, só ele realmente é um ser humano, porque médico é ser humano, faz cocô, xixi, solta pum, tudo, não é diferente não. Agora, quando ele veste aquele jaleco branco, porque açougueiro também veste, padeiro também veste, né? Enfermeira, gente do salão de beleza, todo mundo pode vestir uma bata branca, mas ali tem um ser humano. Jamais vou dizer o local nem o nome, pela questão até mas devia, né, para as pessoas saberem, mas não vou dizer. Esse cidadão médico, quando foi me atender, fez um terrorismo comigo. Minha mulher já foi ficando assim, eu chutei a perna dela, que ela sabe que eu gosto de me fazer uma de idiota, sabe? Doutor, eu tenho que tomar remédio pro resto da vida? Ele, sim, vai ter que tomar um remédio pro resto da vida, você tem um coração de velho. Porque quando eu cheguei no hospital, minha mulher errou o horário, que ela troca as bolas. Era para chegar de 6 horas da manhã, eu cheguei de 5, cara, que eu chegar de 5. Ficamos 1 hora, e eu tinha em jejum, eu sou um cara que como de manhã. De manhã eu como igual um rei, eu como tudo que tiver assim, de fruta, de tudo, de cuscuz, de uns 5, 6 ovos, né? Mas eu como de manhã. De meio-dia eu faço muita questão, não de noite, agora vou com fome até em casa, durmo com fome, é ótimo, né? Para me lembrar da época que eu passava fome. Agora, imagine tudo de 5 horas até as 6 no hospital. Já com fome ali, já se matando, já morrendo, né? Depois é de 6, o hospital só abriu o negócio às 6. Eu estava já, aí com aquele negócio, vai para lá, tira sangue, vai para cá. Depois tem que ir para uma esteira, correr na esteira, com fome, cansado, né? E aí, lógico, quando eu vou correr, e a doutora, quando eu perguntei para ela, que eu acho que é médica, não sei se é técnica, eu disse, foi muito ruim a minha... Olha, não foi bom nem ruim, foi mais ou menos, né? O senhor dormiu bem à noite? Eu disse, não dormi muito bem não. E tá certo. E ela, o senhor comeu de manhã? Não pode comer, senão não comi nada, por isso que eu estou fraco para andar aqui. Se eu como, eu quero correr. O cara vai dizer que eu estava condenado. Condenado. A nutricionista e a outra disse para mim que se eu mudasse a minha dieta,
fosse fazer exercício, eu recuperava. E o cara tinha dito que não precisava colocar um stem, ele queria que eu colocasse um stem, que é a fábrica dos negocinhos que coloca, que é o stem, né? Stem é o nome, né? Para me colocar um. Essa é a nossa medicina. Essa é a nossa idade média. Então, como mudar e melhorar, evoluir? Pesquisar, saber das coisas. Tem gente que se orgulha. Eu tenho uma tia mesmo que já faleceu, até citei ela no livro, mas ela se orgulhava de pegar assim. Até eu cito um trechinho. A minha tia vinha com uma caixa. Olha aqui o que a tia está tomando, uma caixa cheia. Se orgulhava, tá vendo quantos? Minha aposentadoria vai tudinho aqui. O Globo Repórter passou uma reportagem no ano passado, foi 2 anos, eu estava mostrando assim para minha esposa. Uma mulher que sentia mas dor de lascar, ela foi no ortopedista, mas a dor dela era fazer assim, gritar. Ela resolveu, uma pessoa disse, ela foi para o médico, um homem de bem, né? Foi para o médico um espírito do bem, da luz, não faz parte da Santipus, né? Porque hoje o laboratório comanda a televisão, o jornal, tudo. Estamos lascados mesmo, desculpa a palavra lá do Nordeste. Hoje tudo é dominado, nenhuma televisão vai ser séria porque é dominado pela Santipus, né? Que manda em tudo que é remédio, que é tudo remédio. Veja bem, ela pegou, essa reportagem poucas pessoas veem, e ninguém vai acreditar porque acredita no remédio, é o sistema, é o Matrix, a gente está acreditando só naquilo. Ela pegou com aquelas duas todas, é uma reportagem lá do Globo Repórter, ela pegou, foi academia, mesmo doendo na fazenda, de tanto fazer exercício, de tanto exercitar, acabou-se aquelas dores, a tal de fibromialgia, gota com não sei o que lá, gota não sei da onde. Acabou-se tudo. Conhecendo assim mesmo, vamos tocar aqui em 3 inteligências que existem. Só 2 falam um pouquinho aí. Uma que falou muito, quando inclusive eu era criança, se falava muito. Eu não alcancei a primeira, que é a última que eu vou falar para vocês, eu não alcancei, mas ouvi muito dizer, fui pesquisar, né? Que é a inteligência que eu não vou dizer agora, daqui a pouco eu digo, tá? Vou dizer primeiro as outras 2. Isso é um método para vocês não esquecerem, porque a curiosidade é que aprende. Decorar não aprende nada, a pessoa decora quando é na hora da prova. Quando a gente tem curiosidade, a gente aprende. Não é? Então vamos lá. 2 inteligências que se fala muito. E uma, porque ela foi parte do passado, faz parte hoje, vai fazer parte sempre, mas acham que é normal, que todo mundo tem que ter. E nem todo mundo tem essa inteligência que eu vou falar por último. Lembra da inteligência que eu vou falar por último? Vocês vão gravar o nome quando eu falar. Então vou falar das 2 que todo mundo fala por aí, de maneira errada, mas fala. Que é a inteligência racional. Quando eu era criança já encontrei os menininhos assim como você, ó, com esses óculos que eram chamados de CDF, que ninguém acompanhava, não é, para fazer as provas, né? E quem é mais ou menos da minha idade vai lembrar dos CDF dentro das escolas. E tem, não é, a outra inteligência que virou best-seller, que veio até de doenças acompanhadas também, chamada de depressão. É a inteligência emocional, né? Essas 2, só falam nessas 2. E as pessoas que têm a inteligência que eu vou falar agora? Essa inteligência que eu vou falar agora, eu fui pesquisar e antecede até o meu nascimento, o ciclo dela, né? Que o dono da TAM, que agora já foi vendida, ele só tinha 6ª série primária. Pode perguntar aos avós de vocês, os nonos, eram as pessoas que não tinham muito estudo, mas tinham, sabe, uma coisa chamada, falaram rapidamente e ninguém fala mais nisso. Eles tinham a inteligência ativa, proatividade. Puf, 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 puf. Tem muita gente que tem. A minha mulher mesmo, ela não tem inteligência emocional, nem tem a inteligência racional. A inteligência dela é ativa. O corpo dela pede movimento. É organizada. Tem essa inteligência. Aí as pessoas racionais, porque a gente vive de uma projeção. A gente está vivendo uma mentira. A gente projeta algo que nós não somos. É uma dissociação do nosso ego presente dessa encarnação. Por exemplo, eu sou uma pessoa ativa, e aí eu tenho que me obrigar a ser uma pessoa emocional, né? Aí tu tá chorando, qual é o nome do seu nome? Aí Leonice tá chorando, e eu tô aqui, mas tô com vontade de assim, vai lavar a toda de rocha, Leonice, né? Mas eu não consigo, porque eu tenho que ser emocional, porque os outros querem que eu seja emocional. Não vai dar certo. Como não vai dar certo a pessoa racional, que dizem por aí, né? Palestrantes de espíritas, que ser racional é esquizoide, é uma pessoa fria.
Mas existem as pessoas racionais que são frias mesmo, porque não são emocionais, nasceram assim. Nasceram assim as pessoas que são mais frias, não falam o que sentem, né? Depois de 1 ano, 2 anos, tu descobre, foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. Aí você fala, por que não falou antes? Fala pra mim. Porque eu não queria falar. Mas tu fala assim, sem emoção, vai falar. Eu tô sem emoção, mas tô com muito medo. As pessoas acham que conhecem as outras pessoas, não conhecem. E tem a inteligência, né? Porque cada inteligência dessa nós temos 4 pessoas. 4 tipos de pessoas em cada inteligência, que dá 12. 4 ativos, 4 emocionais e 4 racionais na Terra. E a gente está inserido num desses grupos, ativo, emocional ou racional. Que são o que a gente fala no Você é Cura, a gente fala ali nesse livro agora que escrevi ali, que tem muitos relatos que é dentro do Espiritismo, não sai de Kardec nem de Jesus. Porque muita gente, mas ele está falando de Kardec. Mas a gente já fala tanto de Kardec. Você tem que estudar Kardec em casa, meu querido, minha querida. Aqui você tem que tomar uma do dia a dia para você ver se, poxa, agora eu tenho que me ordenar. Por que eu sou apegado a remédio? Por que eu sou apegado ao sofrimento? Por que eu sou apegado à alegria demais? Eu não quero, eu só estou brincando. Aqui não é para brincar. Aqui é para fazer de tudo. Isso aqui não é um hospital, também não é só uma escola, também não é só uma penitenciária. Aqui é tudo. A gente tem que saber viver para poder mudar. A gente pode mudar? Pode. Agora a pergunta é, você quer mudar? Você realmente quer mudar? Aí vem uma questão muito legal, que todo mundo devia ler, até quem está entrando no Espiritismo devia ler agora, que é a questão 911 de O Livro dos Espíritos. Que a espiritualidade, responde Allan Kardec, e as pessoas dizem muito que eu quero, mas a vontade só está nos lábios, não está aqui dentro. É como a pessoa que diz, eu vou deixar de fumar, né? Teve irmãos meus que passou, mesmo sendo crente, ou sendo 8, 10 anos, tem uma até que fuma até hoje. Fui o primeiro fumante da minha casa. Depois eu fiz um exame do pulmão, não tenho nada, não tinha uma mancha, não tinha nada. E foi a espiritualidade que me ajudou, porque eu tinha até mancha no pulmão, fumava 3 carteiras por dia naquela época. Fumei só 7 anos. Fazem, acho que 30 anos que eu fumava mais. Mas eu não fiquei chupando balinha, nem fazendo coisinha. Sabe o que eu disse? Eu olhei pro cigarro e disse, olha o seu tamanho, olha o meu. Nunca mais eu te pego. E deixei em cima de uma estante que tinha assim. Mofou. E até hoje eu nunca coloquei. Agora eu estou fazendo uma coisa que eu decidi fazer. Agora eu posso falar. Porque já fazem 15 dias que eu estou fazendo. E recomendo. Eu nunca tomei café sem açúcar na minha vida. Porque venho de uma região que tudo tem que ser adoçado, né? Pois faz 15 dias que eu não tomo café com açúcar. No começo é ruim, parece chá, parece lá. Agora já me acostumei já. A gente se acostuma. Mudar também é se acostumar, é se condicionar. Se eu tenho um condicionamento, é a mesma coisa de querer caminhar de manhã cedo, é a mesma coisa. A gente é a mesma coisa de querer emagrecer. Só a gente. Agora, se você não tentar, não pagar para ver, você não vai mudar. Mudar é pagar para ver. Às vezes as coisas têm que se destruir para se reconstruir. O cientista Allan Kardec perguntando, foi uma confusão na cabeça de Kardec. Kardec disse assim, mas qual a razão da destruição? Isso é no terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei da destruição. Mas Allan Kardec pergunta, mas para quê a destruição? E a resposta da espiritualidade é que a razão da destruição é a renovação, é o recomeço. Muitas vezes, locais têm que se destruir para se renovar. Olhamos, vejamos o que a gente escuta e vê na televisão, o velho mundo. Que coisa degradante. Pessoas acreditando que a mulher tem que ser apedrejada, que tem que usar uma burca, como eu estava agora no exterior, a mulher com aquela burca, e ela ficava assim, não podia olhar para ninguém, comendo por ali assim, com uma maior dificuldade. Outras crianças, quando vê essas histórias, eles são contemporâneos se assistir, né? Mas daqui eu acredito que mais uns 50 anos não vai existir mais, porque vai ser dizimado, ou seja, através de terremoto ou de morte. Às vezes não está certo matar. Isso é errado. Ninguém tem direito à vida, nem a sua, nem a de ninguém. Mas veja bem como isso pode existir ainda.
com essa tecnologia. Essa tecnologia toda que a gente tem também está uma geração que tem que mudar e melhorar para evoluir. Que a geração agora é o seguinte, as pessoas agora estão destruindo casamentos, as pessoas não estudam mais, as pessoas vão dormir cansadas. Por quê? Porque estão com... Peraí que eu tenho que mandar uma mensagem. Ninguém olha mais para as pessoas. Não é? Olha para ver se eu estou com um caroço aqui. Uhum. Tu olhou? Já olhei. Uma coisa aconteceu numa empresa ontem, quando eu soube que o cara trabalha aqui, o outro trabalha aqui. Aí eu perguntei para ele, por que vocês trocam e-mail direto? Por que não conversa? Para ficar documentado. Mas as conversas é tudo... Não tem nada de importante para ficar documentado. Isso é um condicionamento. A tecnologia é boa. A internet é boa. O uso que a gente faz dela ou do nosso corpo ou dos conhecimentos é que está errado. Não são os conhecimentos que estão errados. Não são a tecnologia que veio no mundo que está errado. Quem está errado é o uso que as pessoas fazem. Porque as pessoas não querem mudar, não querem melhorar. Mesmo sabendo que uma coisa é ruim para mim, não adianta. Na época que eu fumei, ela tinha comerciais maravilhosos. Inclusive eu fui fumar para conquistar uma moça, uma menina. Olha que loucura. Quem fumava era charme. Coitado, eu nem sabia fumar, fazia assim, ó. Eu tinha dificuldade porque a fumaça era para sair por aqui, saía por aqui. Eu não sei se eu tinha problema. É verdade, saía por aqui. Que horror, né? Hoje tem na carteira de cigarro assim, ó. Pulmão, tem tudo. Tem tudo de ruim, né? Porque uma pessoa que fuma, ela vai ter uma velhice diferente de quem não fuma. Isso é fato. Aí tem gente que nada. O meu avô fumou até 90 anos. Cara, será que tu tem a mesma constituição do teu avô? Será que teu avô comeu essas comidas que a gente come hoje? Olha que o mundo está mudando, está melhorando, está evoluindo, voltando, sabe para onde? Para as comidas simples. Hoje, uma coisa que a gente tinha toda hora assim, que não tinha agrotóxico, não tinha nada, né? Ninguém ligava. Agora se paga caro por uma comida que sempre se teve. Olha que inversão de valores. Hoje as pessoas querem saber orgânico e a gente está num país que a gente não pode confiar se é orgânico ou não, porque aqui o cara não quer nem saber. Não é? O cara está jurando, não sou corrupto, né? Jurando e... Então como é que a gente vai saber se os rótulos aqui são verdadeiros? A gente está num país que a gente não sabe quais são as pessoas. Então a lei da destruição está lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a razão dessa lei de destruição. É muito interessante isso no Livro dos Espíritos, porque mostra que é preciso que destrua para que se renove as coisas. Os corpos. Por isso que os nossos corpos se destroem, vai para o pó, como aquela mitologia hebraica que diz que do pó a gente voltará, e é isso. Como me melhorar e combater os arrastamentos dessa vida? Conhecendo você mesmo. Sabendo se você é ativo, se você é emocional, se você é racional. Você se descobrir. Por que eu tenho medo? Por que eu sou aventureiro demais? Por que eu não consigo guardar dinheiro? Por que eu só guardo dinheiro, mas não faço nada com ele? Por que eu gosto da doença? Por que eu uso minha doença para me vitimizar? Uso para dizer para a pessoa, eu estou tomando, estou ruim. Porque tem gente que você pergunta para a pessoa, como é que vai? E a pessoa faz, levando. Ou responde erroneamente, como Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer que você seja feliz. Da maneira que você puder. Tem uma pessoazinha que eu esqueci o nome dele, que ele, não sei se ele é canadense ou é australiano, que ele tem, falta 2 pés, só tem até um bracinho assim, que ele é 100 membros, né, praticamente, aquele ali é um exemplo. O cara vai surfar, vai dar palestra, se é outra pessoa, vai dizer assim, eu quero ficar na fila. Diz que ele não quer nem passar na frente de ninguém nas filas, ouvi dizer que ele não quer. Ele gosta de ficar no meio da fila lá, né, brincando com as pessoas, e aí? Depende de como você vai olhar o que o seu sofrimento. Quem aumenta ou diminui o sofrimento é você. Tá certo? Então, hoje, sair daqui para mudar é preciso de muita vontade, muita força de vontade e muita persistência. Para melhorar é buscar outras coisas, é sair daquelas rotinas, daquelas amizades, mudar. Tem que mudar para melhorar. Se não mudar, não melhora. E para evoluir tem que passar pela mudança, depois o melhoramento, para depois evoluir. É por isso que existe a reencarnação. Se a gente não conseguir nessa,
a gente vai, fica tudo guardado. O que a gente fez de bom é um patrimônio. E o que a gente fez de ruim, aí até vai rimar, é o demônio, não é? Que não existe. Eu nunca acreditei na figura do diabo, né? Mesmo com aquelas, minha tia contando aquelas histórias dos crentes lá, do diabo, do maligno, essa coisa toda, eu nunca acreditei porque não faz sentido. Que aquela criatura errou, Lucifer caiu lá, que é uma mitologia, inclusive egípcia, fala muito parecido. Eu li as mitologias, tem muita coisa que alguém pegou de alguma coisa, né? Ou Moisés foi educado lá pelos egípcios, pegou aquilo ali, mas o que interessa é, não importa, o que importa é que a gente está aqui para ser feliz, porque eu não acredito que o Lucifer vai ser condenado por causa de um erro. Que Deus é esse? Então eu não quero ser, eu prefiro ser ateu. Aí foi quando veio o Espiritismo e a reencarnação. O problema do Espiritismo não é a ciência espírita. Praticamente muito correta, muito lógica. São os espíritas. O movimento espírita é feito de pessoas cheias de defeitos, cheias de travas, cheias de preconceito. Aí a gente vai falar aquele espiritismo assim: meus irmãos, quando Jesus passava à beira do Cafarnaum, essas crianças aqui vão dizer: meu Deus, vamos embora, não é? A gente tem que falar para todo mundo aqui, não tem que falar só para você, tem que falar para quem está vindo pela primeira vez, quem está chegando agora, quem é mais adulto, quem é criança. Você não pode ser egoísta. E casa espírita é uma questão de afinidade. Até palestrante, às vezes o fulano gosta mais de um palestrante, se identifica, é aquela identificação que eu falei lá no início, de simpatia ou de antipatia. Lei da sintonia. Agora a gente pode passar muitos anos numa igreja, num determinado conhecimento espírita e não evolui nada. Porque a gente foge daquele que fala a verdade. Ninguém quer escutar a verdade. Quer, algumas pessoas, outras não querem mais. Porque, poxa, ele está tirando ele está tirando a minha proteção, que é a minha vitimização. Ele está tirando de mim, ele está me machucando, falando ali na frente. Não estou machucando ninguém. Estou sendo correto com o que eu conheço. E dividir o conhecimento também é uma forma de amar. Então, não é? Muita paz e um enorme beijo no coração de vocês, tá certo? E de todos que estão aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Opa. Lembrando a todos que quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento que ele acabou de citar, sobre os grupos de inteligência, nós temos aqui duas obras, Val, agora, que é Quem Sou Eu e Quem é Você, e também o Doenças Inventadas, o Você é a Cura. Também os dois livros estão à venda aqui, vale a pena, para quem quiser se aprofundar, se conhecer melhor, os dois livros estão aqui à venda lá na biblioteca, ok? E dizer que esse dinheiro não reverte nada para mim, né? Eu doei os livros para as casas. Sim, tudo é para manutenção, pagar isso aí, você gasta tanta coisa. E ali, aquele livro pode inclusive salvar, já salvou muita gente, sabia? Eu tenho um feedback aí do país todo, de gente lá de outros países, dizendo que, olha, esse livro, libertei a minha sobrinha, vi até os níveis de colesterol, acreditem, eles fizeram isso. Eu trago no livro só uma palhinha, porque não é o objetivo do livro é a parte psicológica. Até os níveis de colesterol pagaram a pessoas para baixar esses níveis para a gente alcançar logo e tomar remédio. Quer dizer, nem isso tu não pode confiar. É muita coisa, você não sabe de nada. A gente que está pesquisando, estudando, a gente fica até com vontade de sair da terra. Não sei para onde eu vou. Não é? Não sei se para uma aldeia de índio morar lá. Mas é uma oportunidade de abrir os olhos. E lembrando que esse conhecimento foi trazido para as duas casas de espíritas aqui, o CEAM e o CEIU, né? Ele veio de fora, ele desenvolveu esse conhecimento, já trouxe também e aprimorou e continua aprimorando, e trouxe então para os frequentadores aqui da casa do CEAM e do CEIU. E quem quiser então ter acesso, o primeiro passo são os livros realmente. Ok? Então agora vamos novamente serenar as nossas mentes para a oração final com Zé. Senhor, neste momento, todos nós reunidos aqui, para o bem, para o nosso melhoramento, a transformação de uma largata para uma borboleta. E como bem disse o grande apóstolo da natureza, o ser espiritual Francisco de Assis,
que possamos imitá-lo em procurarmos amar mais do que ser amados, perdoar muito mais do que ser perdoado, e morrendo com as nossas mazelas, morrendo com os nossos vícios, morrendo com os nossos preconceitos, morrendo com tudo que realmente nos aprisiona ao sofrimento. Morrendo com tudo isso é que se vive para a verdadeira vida eterna. Assim seja.